E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa do Viver em Harmonia. Eu sou a Gabi Lisboa e estou aqui com o Pedro Azevedo. E, Pedro, qual que é o tema de hoje do nosso podcast? E aí, Gabi, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O tema de hoje é amizades que adoecem. Pois é, mas antes da gente começar a conversar, Gabi, eu quero que o pessoal aí dê um joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também siga-nos nas redes sociais que vai aparecer aqui abaixo e você pode nos acompanhar pelo Instagram também. Verdade. E lembrando também que nós temos um programa na TV, então se você gostou desse programa aqui do podcast, nos acompanhe também na TV, né, João? Com certeza. Por lá também nós estamos trazendo muitos assuntos importantes e que vai ser bem legal de acompanhar na sua sala de estar. Verdade. Então vamos começar com o nosso tema de hoje? Eu acho que esse tema, Gabi, é um tema aí que muita gente vai gostar, né? Muita gente vai se identificar. Também, porque amizades que adoecem, eu acho que todo mundo já passou ou passa por um período da vida que vai se identificar bastante com isso. E também existem as pessoas que estão passando por isso, né? Mas que não estão percebendo ou estão meio que em dúvida. Será que o meu ciclo de amizade, será que o lugar onde eu tô, as pessoas que estão ao meu redor, são pessoas que me fazem bem ou são pessoas que estão me adoecendo? E aí, vamos conversar sobre isso. João, você já teve amizades que te adoeceram? Muitas amizades que me adoeceram. Mas sabe qual é o lado bom disso? Também me fizeram amadurecer, né? Eu acho que cada parte da vida é uma parte que vem para nos ensinar. E às vezes essas partes vêm em pessoas que a gente acha que era amigo e não é, né? E hoje nós vamos discorrer aqui sobre... Eu trouxe muita coisa para falar hoje, hein, Gabi? Vai. Trouxe muita coisa para falar hoje. Mas você quer me perguntar mais alguma coisa? Não, quero que você me pergunte hoje sobre as amizades que adoecem. Mas, Gabi, tem como a gente identificar esse tipo de companhia? Então, esse tipo de companhia tem como a gente identificar, mas assim, demora. Porque muitas dessas amizades, elas são bem floridas no começo. Sim. Elas não parecem que vão te fazer mal. Até que começa a acontecer umas coisas estranhas aí no caminho, e que a gente começa a pensar assim, gente, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu sou? E eu acho que quando começa a testar, sabe, muito com seus princípios, muito com quem você é, com quem você acredita, já é pra gente começar a acender um sinalzinho de alerta. Muito bom. Porque às vezes a gente tem um estilo de vida que às vezes é característico, vem dos nossos pais. Dos nossos princípios. Dos nossos princípios. E isso que você falou de aflorar, eu acho assim, ou de florescer, né? São amizades bem floridas. Eu assim, achei isso muito importante porque são pessoas que geralmente vêm até a gente como se fossem as melhores amizades. A gente conhece, às vezes, essa pessoa uma semana e a gente já fala pra gente: olha, essa pessoa é muito boa. É a minha melhor amiga. Eu acho que amigo é um termo muito pesado pra falar. Porque existe colega, existe aquela pessoa que eu tô conhecendo, ela pode sim virar uma amizade, mas eu acho que, pelo menos dentro da minha cabeça, há vários níveis que essa pessoa precisa atingir pra eu falar: não, Gabi, é um amigo. Não, João, é um amigo. Né? Sim. E você sabe que eu demorei um tempo pra aprender isso. Porque, assim, existe o colega e existe o amigo, e existe o amigo que é mais chegado que o irmão. Né? Verdade. Então, assim, é difícil, porque às vezes a pessoa, ela te faz bem, ela tá ali com você, parece que tá tudo certo, que é tudo perfeito, e você já coloca ela num pedestal de super amigo, de melhor amigo. E então, eu também digo que é muito da gente. A gente precisa aprender a se preservar. A gente precisa aprender a separar as coisas. E dessa maneira, não permitir que todo mundo entre na nossa vida. Porque não é saudável que todo mundo saiba de tudo que está acontecendo na nossa vida. Né? Pela nossa saúde mental, vamos dizer até assim. Espiritual, né? Tem até um verso da Bíblia que diz assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. É verdade. E isso é muito verdade. Né? Porque às vezes a gente deixa se levar, e é o tema justamente desse podcast de hoje, que é as amizades que nos adoecem e tira a gente do nosso princípio. Né? Então,
é algo assim, pessoal, que vocês precisam ter muito cuidado. Eu tô falando isso, Gabi, também. Eu tô até um pouco assim hoje bem apreensivo aqui nesse podcast, porque é voltar no passado e poder lembrar de como que algumas pessoas nos fizeram mal. Mas você sabe o né? que é legal? Hoje a gente vai poder dizer para você que tá aí de casa nossas experiências, para quem sabe você que está em dúvida aí, de repente com as suas amizades, às vezes você que é mais jovem, né? Às vezes o pai, a mãe fala, porque fala mesmo, né? Nossos pais, eles falam, olha, cuidado com o fulano, acho que você não deveria andar com ele e tudo mais. E você fica, nossa, meu pai e minha mãe é chato, eles são caretas e tudo mais. Mas na verdade não. Então, fica aí a dica, nas nossas experiências para você não errar e prestar bastante atenção, começar a prestar bastante atenção. E puxando esse gancho que a Gabi falou, eu quero contar aqui até um caso, já emendando com outro tópico importante. Né? Eu quero falar agora sobre cuidados nas palavras e ações. Então, os gatilhos são o seguinte. Eu tenho uma amizade, ou eu tenho algumas amizades. Mas essa amizade sempre está contra aquilo que eu estou falando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem... Eu até anotei aqui. Nada que eu faço tá bom. Você identifica com alguém que faz isso? Por exemplo, eu dei o meu melhor para fazer esse bolo. Exemplo. Aí a pessoa come o bolo, tá muito bom, mas eu acho que esse glacê poderia ser mais doce. Eu acho que o recheio, você botou muito açúcar. Então, são amizades que não valorizam o momento ou a intenção. E eu quero muito frisar sobre a intenção. Tem coisas, pessoal, Gabi, que a intenção vale mais do que 1000 palavras. O gesto, a ação da pessoa se importar com você. Eu acho que a amizade, ela precisa se importar, né? E não criticar. Então, às vezes, quando você vê uma pessoa que está te criticando... Você já aconteceu isso com você? Já. Já aconteceu de eu ter amizades que, por exemplo, assim... eu conseguia alguma coisa muito importante para minha vida. Não tinha nada a ver com ela, sabe? Não ia atrapalhar ela em nada, não ia prejudicar ela em nada. Era algo que eu tava no objetivo. Você quis dividir, né? Eu quis dividir um momento feliz, um momento legal, assim, mas você vê na cara da pessoa que ela não tá feliz por você. Sabe? Ela fica, legal, parabéns. Mas você consegue perceber. Então, a insatisfação dessa pessoa, a insatisfação dela tá tudo bem, mas não tá. Então, fica a dica aí. Essa é uma das dicas de hoje. A gente precisa começar a perceber, observar no rosto. Eu acho que o olhar fala muito. O olhar da pessoa fala muito. Então, se a pessoa já começa a não ficar feliz, porque o amigo de verdade, Pedro, ele se alegra com os seus feitos. Sim, com as suas conquistas, com as suas conquistas, eu acho, sabe? Se, por exemplo, minha melhor amiga conseguir o sonho dela, eu preciso me alegrar com ela. E o mau amigo, ele não se alegra com as nossas conquistas. É uma das coisas que eu percebi bastante. Você me fez até lembrar de um outro detalhe. Existe a inveja e existe a inspiração. Sim. Né? A inspiração não é eu querer fazer igual ao meu amigo, mas é eu admirar ele tanto e eu também querer atingir um tópico que ele também atingiu, mas de uma forma saudável, né? Diferente da inveja, é que eu não quero que você atinja tal nível e eu vou fazer de tudo para você não conseguir e depois eu vou e faço. Então, assim, existe aí uma lacuna aí muito importante. Você pode, sim, admirar muito uma pessoa e querer ser até igual a ela. Por que não? Por que você não pode ter um podcast? Por que você não pode estar aqui falando? Você pode. Isso não é inveja. É inspiração. É inspiração, é admiração. Agora, quando você tem uma amizade que fala assim, o que você precisar, pode contar comigo. Que eu vou te ajudar. Aí você precisa de ajuda. Aí quando você pede ajuda a essa pessoa, ela te coloca mais para baixo do que antes. Você ajuda essa pessoa. Você precisa de uma ajuda. Aí essa pessoa fala assim, vamos rápido, que eu tenho tempo, né? Vamos logo. Então, assim, cuidado com esse tipo de pessoas. Eu acho legal, Pedro, você falar sobre a inveja, porque hoje em dia o mundo ele tem muitas inspirações e também tem muitas pessoas com boas e más intenções. Sim. Então,
você conseguir identificar que um amigo seu está se inspirando em você e saber diferenciar entre uma inveja e entre uma inspiração. É importante isso que você falou. Sim. Né? E a amizade que adoece é aquela que você começa a sentir que tudo que você faz, tudo que você não pode dar um passo sem que a outra pessoa queira aquilo ali que você deu. Ou que ela saiba, né? A gente Ou tem que que ela saber. saiba, tem que saber de tudo. E aí você começa a se sentir, meu Deus, eu tô meio presa nisso aqui, sabe? E aí eu, assim, vou até contar a minha experiência. Eu tinha, há muitos anos atrás, eu passei por uma amizade que ficou meio que doentio, assim, sabe? Então, a pessoa, ela não sabia respeitar o meu espaço. E o ruim das amizades é que das amizades ruins, né? Do mesmo jeito que as amizades boas, elas vão influenciar bem na sua vida, as amizades ruins, você vai começar a trazer aquilo de ruim para dentro de você. É verdade. Né? Então, essa amizade que eu tinha, além de eu não ter liberdade de fazer nada, porque eu tinha que dar satisfação de tudo na minha vida, e isso não é normal, porque você tem que dar satisfação para os seus pais, se você mora com seus pais, para o seu marido, para sua esposa, se você é casado, né? Mas para uma pessoa que não tem nenhum vínculo com você, você não tem necessidade de ficar dando satisfação o tempo todo. E eu via pontos negativos, mas a pessoa era tão boa para mim em certos momentos que eu ficava meio que com dúvida, sabe? Será que eu que estou errada ou será que é a pessoa? E aí os pontos negativos, sabe? Muita inveja. A gente saía, era só para falar mal dos outros. E aquilo ali começou a me fazer um mal. E eu comecei a perceber que eu ficava mais parecida com essa pessoa. Te deixou cega, né? Não, eu comecei, por exemplo, assim, eu não sou uma pessoa que sai para falar mal dos outros. Eu detesto fofoca. Mas eu comecei a gostar daquilo porque a minha vida era só aquilo, sabe? A ver sempre o mal nas pessoas. Fulano tá fazendo isso, fulano lá, não sei o que, não sei o que. Eu comecei a ter isso, sabe? E eu comecei a perder a minha essência. Eu comecei a perder quem eu realmente sou. Eu comecei a me tornar mais parecido com essa amizade ruim que eu tinha. E isso é muito perigoso. Tem amizades que elas modificam a forma como você fala, como você se veste, como você percebe o mundo ao seu redor. Tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Então, a gente sempre fala, você está cercado de pessoas boas, pessoas que te respeitam o seu espaço, respeitam as pessoas que estão ao seu redor. E isso faz um bem, assim, grandioso. Mas se você está no meio de pessoas que só falam mal dos outros, com certeza está falando mal de você. Com certeza. Se você está no meio de pessoas que só veem as coisas negativas em tudo, veem problema em tudo, volta e meia briga com você sem motivo nenhum, te deixa confusa das coisas que você está fazendo, das suas atitudes. Isso é um grande sinal de que esse meio não faz bem para você. Se você começa a sentir um aperto no peito, isso não é para você. Não coopera pro bem, né? Não coopera pro bem. E aí eu te fiz até uma pergunta que te deixou cego, né? Mas muitas vezes esses tipos de amizade deixam a gente cego. E a gente não consegue perceber que a gente está saindo da nossa essência. Né? Porque vem uma cegueira que você olha as coisas a partir da visão da outra pessoa que está te fazendo mal. E isso vai te distanciando da sua família, vai te distanciando de tudo que você é. Então, é algo muito importante dizer, né? E que triste, hein, Gabi? É isso muito que você triste. passou. Inclusive, eu comecei a perceber, por exemplo, eu ficava com raiva de pessoas que não tinha necessidade de eu estar, sabe? Começou a me afastar da minha família, me afastar de você, sabe? Que na época era namorado, hoje é marido. Então, assim... Eu entrei, né? Então, eu parei e olhei pra dentro e falei assim, peraí, não é isso que eu quero, não é isso que eu sou. Verdade. E você me fez lembrar de outro detalhe. Podcast é assim, né? Vamos falando e vai norteando. Isso. Tem pessoas, eu conheço até muitas pessoas assim, que às vezes não gostam de outras pessoas. Aí eu falo assim, mas poxa, você não gosta dessa pessoa? Você já falou com ela? Não, nunca falei. Eu não fui com a cara dela.
né? Isso acontece. E às vezes essas amizades que adoecem nos influenciam a também não gostar. E às vezes a gente, aí eu tô falando agora de mim, quantas pessoas que são meus amigos hoje que falam assim, nossa, João, eu não sabia que você era tão legal assim, né? Nossa, eu olho pra Gabi, eu vejo ela, nossa, ela deve ser tão nojenta. Mas quando Normal. conhece, né, Gabi? Poxa, você é uma amiga, sabe por quê? Se deixou levar. Eu acho que a gente pode fazer um diagnóstico da pessoa à medida que você conhece, que você conversa e que você tem uma experiência com essa pessoa. Aí só depois disso você vai falar, não é uma pessoa para estar comigo. Não é uma amizade que me edifica. Não é uma amizade que só me deixa triste. E aí você se dá conta num momento da sua vida que você tem muitos amigos, tá rodeado, mas você não se sente feliz. Inclusive, eu tinha uma amiga que era assim, ó, quando ela precisava de ajuda, eu tinha que estar lá todo momento. Quando eu precisava desabafar alguma coisa, ela não tinha tempo para mim. Julgo desigual. São pessoas que, sim, são egoístas, entende? E aí, João, eu quero perguntar para você, agora que a gente falou das amizades ruins, como que a gente identifica, então, amizades boas pra gente? Como, depois de todas essas experiências, ficou mais fácil a gente identificar quem é, né? Mais fácil. Às vezes é quase impossível, porque a gente tem que ter bastante mente, né? Uma mente firme para poder dizer, não é isso que eu quero pra mim. Isso. Mas como que a gente consegue identificar, então, hoje? Escolher as amizades? Antes de te responder, eu quero te lembrar de curtir esse vídeo, de dar um joinha e ativar o sininho para que mais temas possam vir e você ficar sabendo. E você também pode estar participando no nosso Instagram, sugerindo temas, né? Esse aqui, por exemplo, é um tema que foi sugerido por um dos nossos, né, das pessoas que nos acompanham. Bom, Gabi, para poder identificar boas amizades, voltando à sua pergunta, eu acho que a gente sente. Eu acho que dá para você sentir quando a pessoa é uma boa amizade. Se você sabe aquilo que a gente falou agora, as amizades que adoecem, as características, você vai sentir na pessoa as intenções e sentir se é uma boa amizade. Eu acho que o tempo, ele explica tudo. Sempre vai com calma, né? Não, conhecer uma pessoa hoje, eu vou contar tudo para ela, igual a gente falou um tempo atrás. Não, vai com calma. Perceba as intenções da pessoa. Eu acho que uma pessoa educada, uma pessoa que não fica te instigando a ver problemas nos outros, uma pessoa que te respeita. E respeita o outro também. Respeita o outro. Não é porque eu gosto de uma pessoa e essa pessoa que talvez eu conheça agora não goste, que vai me influenciar a não gostar da pessoa que está do meu lado. Então, eu acho que são detalhes importantes que vai te observar se é uma boa amizade. Essa amizade te passa aquilo que são os seus princípios? Ah, não, tá igual, é uma boa amizade. Essa amizade te coopera para o bem, te acrescenta, que eu acho que uma amizade já tem que acrescentar. Eu também acho. Não pode só eu doar, tem que acrescentar. Poxa, eu aprendi com você. É mão dupla, né? Você lembra, Gabi, quando a gente era amigo, antes de ser namorado? Né? Antes de tudo, né? Eu e o Gabi, nós somos muito amigos. A gente se divertia, a gente sorria. Então, assim, era algo que acrescentava. Eu contava as horas para ver Gabi, porque era divertido. Ela estava lá depois da igreja, a gente conversava. Então, assim, a boa amizade, ela vem, existe muitas pessoas que Deus manda nas nossas vidas para ser bons amigos. E tem outras pessoas que servem de experiência e maturidade para você chegar hoje e entender se são bons amigos. Então, assim, as boas amizades a gente sempre identifica. Eu acho que a gente sente. Eu falaria assim. Com certeza. Inclusive, tem uma frase em inglês que é assim: stay true to yourself. Permaneça verdadeiro com você mesmo. Seja verdadeiro com você mesmo. E o teor dessa frase é exatamente você ser fiel aos seus princípios. Seja fiel com aquilo que você é de verdade. Não tenta se encaixar em outra pessoa. É verdade. Não tenta. Fulano não me aceita porque... Ei, você é você. Com certeza vão ter pessoas ao seu redor que vão te amar e vão te respeitar a sua personalidade, quem você é e os seus princípios. Você não precisa mudar para você se encaixar.
em alguém. Se você precisa mudar para se encaixar em alguém, então o problema não é com você, é com a outra pessoa. É verdade. E eu digo também sempre que os amigos são a família que a gente pode escolher. Então, escolha bem quem vai ser a sua família. Tem gente que fala, a gente não tem amigo, né? Não existe amigo. Existe. A Bíblia fala que existem amigos que são mais chegados que irmãos, né? Então, assim, existe aquela amizade que vai te acolher quando você precisa, vai te ouvir, vai te respeitar, vai chamar a sua atenção quando você estiver errado, Sim. que isso é um ponto muito positivo numa amizade boa. É aquela que tem coragem de falar com você, olha, Pedro, você tá errado, você fez isso, você fez aquilo. E eu prefiro que a pessoa seja sincera comigo do que ela fique falando pelas minhas costas. Sabe? Então, assim, procure pessoas que vão agregar na sua vida. Pessoas que não vão querer tá sempre concordando com você. Se concorda o tempo todo com você é porque tem um trem errado. E você me fez lembrar de uma coisa muito, muito legal, Gabi, de falar. Que é um pilar importante também. Amigo não significa estar todo o tempo perto. Não é? Porque tem gente que acha que para ser amigo você tem que sair toda hora, todo dia, tá junto perto. Não. Eu tenho amigos que às vezes a gente fica quase um ano sem se falar. Mas quando se fala, parece que eu vi ontem. Você sabe de um amigo que a gente tem? 2, inclusive, que eu vou citar aqui. O Dustin e a Marla. São amigos que moram em outros países. O Dustin mora nos Estados Unidos, inclusive, abraço para você, Dustin, que deve estar nos assistindo. E a Marla mora em Moçambique. São pessoas que a gente vê, assim, a cada 2, 3 anos. Beijo, Marla. Toda vez que a gente volta a se ver, é como se a gente nunca tivesse deixado um dia sem se ver. É super divertido, né? É muito bom, muito bom. E também temos amigos de outros estados, até de outros municípios, perto, pela correria do dia a dia, não deixa falar. Mas quando a gente se encontra... ontem, por exemplo, eu recebi uma ligação de um amigo, que eu não converso há muito tempo. Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Quero orar com você. Poxa, isso preencheu tanto meu coração, sabe? Tanto meu coração. Então, assim, às vezes, você sai todo dia, sai toda hora, e não pode ficar longe, mas aquilo te sufoca, sabe? E você vê que não é uma amizade. E às vezes tem amizades que eles, assim, você fica grudado mesmo. Por exemplo, eu tenho uma também. melhor amiga que hoje, pelas circunstâncias da vida, né? A gente virou adulto, hoje a gente não pode mais ficar pertinho. Mas a Evelyn, por exemplo, um beijo, Evelyn, minha melhor amiga de infância, a gente se via todo santo dia. E, assim, tivemos altos, tivemos baixos, mas permanecemos. Se uma precisa de oração, de uma precisa de ajuda, precisa de conselho, sempre sabe, não precisa se ver todo dia. Mas eu sei que quando eu preciso, ela tá lá. E outros amigos que, se eu for citar aqui, né, graças a Deus nós temos, mas que são pessoas que fazem a diferença, sabe? É verdade, né? Da gente refletir bastante. Eu estava lembrando de uma situação de insegurança. Né? Eu tive muita insegurança na minha adolescência. Eu sofri muito bullying na escola, gordinho, né? Acho que muitas pessoas já sofreram bullying também. E isso me tornou uma pessoa insegura. Me tornou uma pessoa que eu não poderia fazer nada, eu não podia fazer nada sozinho. E isso me deixou um pouco à mercê de ter necessidades de ter amigos. Só que eu não tinha esse filtro. Então, todo mundo era amigo, todo mundo falava tudo. E, às vezes, eu já fui muito apunhalado pelas costas. Eu lembro muito da época de escola. Poxa, mas você é minha amiga, como é que você fez isso comigo? Então, assim, às vezes a gente tem uma falta de maturidade neste sentido. E tem muitas pessoas que sofrem hoje, adultas já, experientes, mas que com este pilar da maturidade em amizade, sofre até hoje. Quantas pessoas você conhece, Gabi, que você para conversar, conta a vida toda? Um monte. São pessoas que são alvos dessas amizades que adoecem, infelizmente. E aí eu falo assim até com o Gabi, ainda bem que foi com a gente, que a gente guarda, respeita e esquece. E quando a pessoa usa isso pro mal? E tem muito, né? E tem muito. É as famosas fofocas. Que surgem, às vezes rola seu nome por aí e você não fez nada. Então, aquilo que eu falei no começo.
nós precisamos nos proteger. Não Sim. é, assim, endurecer seu coração e se fechar para o resto do mundo, não é isso. Mas eu acredito que essa questão da maturidade, Pedro, que você falou, é uma ideia, assim, muito verdadeira de como que a gente pode se preservar para a gente não se machucar nessas amizades. Sim, verdade. Né? E se você gostou desse tema, não esquece de deixar o seu joinha. Comenta aqui embaixo se você já sofreu com uma amizade assim, se tem alguma amizade que te adoece. Ou então, melhor, manda para o seu melhor amigo, aquele que está sempre com você, e fala para ele, olha, que bom que você não é essa amizade que adoece. Você é meu melhor amigo que sempre me apoia. Né, Pedro? Este foi mais um tema, né, de um dos nossos espectadores que nos recomendaram. E você também pode recomendar o seu tema nas nossas redes sociais, aqui no comentário do YouTube e também neste e-mail que vai aparecer aqui na tela para você. A gente se encontra, então, no próximo podcast, né, Gabi? Não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. E no próximo programa a gente se vê com mais um tema para você viver em harmonia. Um abraço, Abraço, e pessoal. tchau, tchau. Tchau.